Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Geoforça com muito atraso. Peço perdão para vocês, os assinantes. Vocês são assinantes dos dois canais aqui no Geoforça, tá bom? Por favor, me desculpem, me perdoem. Tenho outro vídeo pronto, mas preferi colocar esse aqui na frente. Por quê? Porque esse vídeo é mais emblemático no quadro geopolítico, para vocês tentarem entender um pouco as coisas e como a história funciona. A gente ouve muito falar nos massacres, a gente ouve muito falar em assassinatos, em chacinas, em crimes de guerra. E a história sempre é contada pelos vitoriosos. Eu não vou aqui passar pano para nazista, não vou passar pano para ninguém. Nem vou passar pano para essa figura que está aqui atrás. George Patton, comandante do 8º Exército Americano, e simplesmente para mim um general deplorável. Que se você for aí hoje no mundo militar, você só vai ouvir loas, você vai ouvir elogios, o puxa-saquismo, o viralatismo. Tá? Quando se ouve falar em massacres das forças aliadas, incrível quando você pesquisa, as primeiras são todas russas, todas oriundas do Exército Vermelho. Tá? Só que o Exército Vermelho, na realidade, tinha até motivo de sobra, em que pese que Stalin ameaçou com a pena de morte, a pena capital, quem cometesse crimes no fronte. Ele falava que o povo alemão não tinha culpa do que estava acontecendo. Isso tudo é ocultado. Todo mundo transforma o Stalin num genocida, quando na realidade ele poderia tê-lo sido. Ele poderia simplesmente ter entrado pela Alemanha destruindo tudo. Mas, no entanto, ele pega aquela porção de terra, coloca sob jugo soviético, e até a queda do muro, aquele povo que era alemão também mantém um laço estreito com a União Soviética, o que prova que nem toda essa desforra foi falada. E George Patton era uma guerra de egos com Montgomery do 7º Exército Inglês, e eles desembarcam na Sicília. É sobre isso que nós vamos falar, porque quando você abre qualquer página, você vai ver o massacres da Segunda Guerra Mundial, Sprindorf, Nemerdus, Bronick, Metden, Trevebritzen, todos eles de autoria russa. Mas o mais importante fica nas dobras da história. Isso aí sem a gente falar no grande crime de guerra, que já pediram para eu fazer aqui um vídeo, e eu vou fazer em data oportuna, sobre o criminoso bombardeio da cidade de Dresden e algumas cidades vizinhas, feita já no quase verão de 1945, quando a guerra já estava ganha, a cidade estava totalmente desarmada, exposta, e Churchill simplesmente não fazendo inveja a nenhum tipo de carrasco de guerra alemão, faz o bombardeio de uma cidade totalmente desguarnecida. Mas hoje nós vamos tratar de outra coisa. É o massacre de Biscari. O que é o massacre de Biscari? Bem, no dia 14 de julho de 43, simplesmente, oficialmente, 71 soldados italianos e 2 alemães foram cruelmente chacinados. Tá? Porque em 10 de julho de 43 houve o desembarque na Sicília do 8º Exército Britânico de Montgomery, o 7º Exército Britânico de Montgomery e o 8º Exército, ou não, era o 7º Exército Americano de Patton e o 8º Exército Britânico de Montgomery, descem na Sicília. Tá? O 180 Regimento, 180º Regimento de Infantaria dos Estados Unidos, é que pega essa parte de tomar o aeroporto de San Pietro, e essas forças americanas eram compostas, na sua maioria, pela Guarda Nacional de Oklahoma, Nova México, Arizona, aquela parte desértica ali, aquela parte roubada dos mexicanos. Não tinha experiência de combate, e, sendo assim, na véspera, George Patton vai até
o agrupamento deles e injeta sangue nos olhos dele. Melhor estilo Rambo, eles estão matando nossos camaradas, eles estão fazendo isso, eles estão fazendo aquilo outro, estão fazendo todo esse tipo de atrocidades e convém a gente simplesmente fazer a desforra. Foi isso que Patton fez. Patton, para mim, era um cocô. Não vou falar outra palavra. E ele faz esse grande discurso, esse discurso maravilhoso, tá? E o que acontece? Vai para lá o 180 Regimento, 180º. E quando se defronta com a resistência italiana, em que pese que o exército italiano era débil, naquele momento mais fraco ainda, era totalmente debilitado, com alguns alemães, eles impõem pesadas baixas aos americanos. Mesmo assim, que eram em grande número, e o 180 Regimento acaba na tomada do aeródromo de São Pietro, prendendo 47 soldados. Tá? O tenente pega o sargento Oracle West e entrega para eles os soldados e manda levar para a base, para interrogatórios de praxe. No meio do caminho, a uns 4 quilômetros de distância, ele manda todo mundo tirar o calçado para ninguém fugir. Separa 11 desses soldados, 11 mais novos, manda levar para o acampamento, para as rotinas de praxe, de prisioneiros de guerra, e sumariamente, com a Thompson, com a metralhadora Thompson, assassina os outros 37. Por último, pega a pistola e elimina um a um. São 35 italianos e 32 alemães fuzilados sumariamente. À tarde, depois de terem tomado o aeródromo, eles tomam um contra-ataque e perdem. Tá? E perdem o aeroporto, momentaneamente, porque as forças eram muito superiores. Mesmo assim, mostrando que o 180 Regimento era o caos na Terra. Imagine se enfrentassem efetivamente a Wehrmacht, que estava na frente oriental, o que seria acontecido. Depois a gente fala aí dos bosques da Bélgica e da França e da entrada da Alemanha, e vocês vão ter um apanhado do que os americanos encontrariam e os aliados encontrariam na Normandia se não houvesse a frente oriental. Mostrando mais uma vez que a guerra acabou por lá. Aqui foi tudo brincadeira. Eles capturam 45 soldados nessa tentativa de toma-retoma. Tá? E simplesmente quem prende soldados é um tenente, o Richard Richard Blenz, e pega esses soldados e passa para o capitão John Compson. E ele simplesmente perfila todos os soldados alemães, pega 11 soldados das suas fileiras e os fuzila. No dia seguinte de tudo isso, o tenente-coronel William King descobre o massacre, descobre as valas comuns, as valas coletivas, e simplesmente contacta o general Romar Bradley. O Bradley aciona o tenente-general George Patton, e esse simplesmente pede para ele se calar. Cala a boca, esquece, vamos deixar isso por isso mesmo. Porém, Bradley não se cala, leva a situação à frente, pede a corte marcial, e tanto o capitão quanto o sargento foram condenados, se não me engano, o sargento a prisão perpétua, aonde ele imediatamente é levado para o norte da África para cumprir essa pena. Porém, sempre tem um porém.
Patton era um animal político, era uma pessoa com trânsito infinito dentro de toda o que seria a formação do Pentágono, de todo o alto comando. E no dia 23 de novembro de 44, alguns meses apenas depois do genocídio, de tudo isso, Dwight Eisenhower simplesmente comulta a pena do sargento West e do capitão Campton. Ambos são reintegrados às forças de guerra e, inclusive, se não me engano, o capitão Campton falece alguns meses depois, ainda em batalha. Não me tenho bem esse dado. E assim perpetuamos um crime de guerra abafado pelos Estados Unidos, sempre bonzinho, sempre bonito, e sempre abafando seus bons soldados, tá? Como o general Bradley e o tenente-coronel William King, que simplesmente se insurgiram contra esse processo todo e botaram a boca no trombone, mas não foi o suficiente. E o que consta nos anais, que Patton falou que isso suscitaria uma revolta muito grande dos alemães, que poderiam retaliar em cima dos aliados, e portanto era melhor abafar isso. Só que houve centenas de outros casos na região de Biscari, muitos patrocinados pela máfia. Aí entra outro elemento geopolítico, que você só ouve por aqui. Por quê? Porque a máfia foi dizimada e botada para correr da Sicília por Mussolini e o fascismo. E eles patrocinaram, ajudaram a patrocinar, anteciparam em pelo menos 8 meses o desembarque na Sicília, porque eles estavam ávidos por retomar o seu território, da onde foram expulsos, porque na década de 30, eu já falei, o prefeito da capital da Sicília, o Palermo, simplesmente dizima em 2 anos todo o rastro da máfia. Quem ficou, morreu. Quem pagou para ficar, morreu. Os outros, quem pagou para ver, morreu. Os outros tiveram que correr, foram para os Estados Unidos. E quando houve o desenlace da Segunda Guerra Mundial, essas forças ligadas à máfia, o dinheiro da máfia, foi jogado pesado no exército americano, simplesmente para a reconquista da Itália, do sul da Itália, e todo mundo voltar à sua terra, a terra natal da máfia, a Sicília. E tudo isso contou com o beneplácito das Forças Armadas Americanas. E sim, muitos desses massacres foram desforra desse grupo criminoso que foi para terras americanas e volta seus tentáculos para sua base, exatamente na Sicília. E voltam com tudo. E centenas e centenas de assassinatos desse nível foram acobertados pelo Patton, pelo 7º Exército Americano, 8º em inglês. Não dava para comparar Patton com Montgomery. Montgomery é um general de verdade, Patton é um fanfarrão. Para mim não passa disso, de um fanfarrão. E a prova disso, inclusive, quero dizer que quando houve o julgamento da corte marcial dos 2 soldados americanos, ambos disseram que não estavam cometendo crime nenhum, porque ambos simplesmente estavam fazendo o que foi determinado pelo tenente-general Patton. Eles falaram, nós executamos eles porque ele incutiu isso na gente. Ele falou para a gente que nós deveríamos fazer isso. E desforrar e nos vingarmos dos nossos amigos e nossos colegas. Junto a isso, o amadorismo do 180 Regimento, tá? Depois de terem sido praticamente varridos do mapa por meia dúzia de famélicos soldados italianos, a desforra veio grande. E aqui mais uma vez a gente faz aquele vídeo mostrando as dobras da história, aonde ninguém sabe, ninguém viu, ninguém conhece, porque só se fala das grandezas, só se vê o desembarque do soldado Ryan, o resgate do soldado Ryan e todas essas outras coisas, essas pataguadas. Os crimes são difíceis de engolir. É muito mais fácil atribuir o crime aos outros. E é por isso que os derrotados nunca contam a história.
Sempre a história é na mão dos vitoriosos. Mas as dobras ficam e a gente vai lá e desdobra e mostra para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de outro. Outros virão e eu vou fazer na mesma linha, no mesmo negócio. O domingo 21 já está pronto. Só falta eu botar no ar. Depois da manhã eu boto no ar. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Até mais. E tem live hoje, mas vocês não vão ver. Só depois, porque isso aqui vai ao ar depois. Tá bom? Beijo a todos.